Olha aí, pessoal, como é que está a situação agora, depois de toda a repercussão do pacote fiscal terrível, desastroso, calamitoso do Fernando Haddad, do governo Lula? Como que está a situação atual? Como que o mercado recebeu isso e como que o governo reagiu a essa recepção? Veja bem, o Haddad já está dando um recuo estratégico, né? O famoso recuo estratégico na mandioca, falando o seguinte: teve um evento com os banqueiros ontem, dia 29, estou gravando este vídeo no dia 30, e falou basicamente o seguinte, que é possível que o governo volte para a planilha e volte a rever as questões do pacote de gastos. Olha só, o cara me fez um pronunciamento em rede nacional para chegar numa reunião com banqueiros depois do pau quebrar, mercado financeiro desabar por completo, e falar que não, a gente pode rever aí os valores, se for o caso, né? Ver se está certinho. Olha a várzea que é esse país e olha esse lixo de governo. Tem como dar certo isso aqui? Não tem. E aí eu faço coro ao senhor Rubens Ometo. Será que ele está arrependido? Esse cara foi doador do PT, doou R$ 1 milhão para o PT. É o dono ali da Cosan, presidente da Cosan, melhor dizendo. E ele falou basicamente o seguinte, né? Que nós estamos ferrados e eu acho que existem poucas formas de você definir tão bem a atual situação do que como o senhor Rubens Ometo fez. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre esse recuo estratégico do Haddad, sobre a reação mais exacerbada aqui de parte do mercado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, o Haddad fez uma reuniãozinha ali com os banqueiros, né, o pessoal dos grandes bancos aí. Depois de o dólar alcançar R$ 6,00, imagina a hecatombe que foi no mercado financeiro e isso aí. Então, ele teve essa reunião ali e falou um discurso apaziguador para o pessoal do setor bancário, né? Foi um evento aqui com dirigentes dos bancos da Febraban, né? Federação Brasileira de Bancos, ou Federação Bancária, não sei, né? E ele afirmou o seguinte: se tiver algum problema de cálculo, nós vamos voltar para a planilha, vamos voltar para o Congresso, vamos voltar para o presidente da República com a demanda que nós achamos que é a correta. Imagina isso aqui, meu amigo. Fazer esse trabalho todo de novo com alguma revisão, com algum tipo de mudança, alteração no que foi aprovado, com toda aquela morosidade do governo PT para fazer qualquer tipo de mudança. Lembre-se, tinha um tal de um cardápio de corte de gastos que a Simone Tebet preparou, o Haddad e a equipe econômica, de forma geral, para apresentar para o Lula. E o que saiu disso foi absolutamente nada. Uma redução da questão do abono salarial que foi muito menos do que a equipe econômica esperava. A Simone Tebet queria, já para o ano que vem, reduzir o pagamento do abono só para quem ganha um salário mínimo, praticamente ninguém, portanto. E tem outros pontos também que acabaram passando aí desse pacote para ir para o Congresso ainda, relativo ao salário mínimo, a outros pentes finos e tudo mais, nada relevante, nada do que o mercado esperava de fato que acontecesse. Ou seja, tudo que foi apresentado, de tudo que foi apresentado, 90% foi descartado. Os outros 10% que foram aceitos foram desidratados pelo Lula. Como esperar algo diferente agora? Isso não vai acontecer. Mas o Haddad continuou dizendo aqui o seguinte: é fácil falar, faz o ajuste, a lição de casa. Não estou fazendo o ajuste para fazer concessão a quem quer que seja. Eu acredito nele, eu defendo ele porque é uma crença pela minha formação. Caramba, que formação? A formação econômica do Haddad, pela formação exemplar em economia que o Haddad tem, realmente o cara está mais falando, dá para perceber isso há algum tempo. Ele está mais falando para si próprio, para se convencer, do que para convencer o mercado. Até porque o mercado já não acredita mais nessa lorota. E o dólar a R$ 6,00 mostra isso de forma clara, que não há paciência mais para lidar com o Haddad e as suas enrolações e as suas, enfim, afirmações completamente vagas, né, e tudo mais. Ele falou que o Congresso Nacional vai aprovar esses projetos porque a relação dele com o Congresso é ótima, né?
Então, essa tramitação das medidas vai acontecer com tranquilidade e se eles tiverem alguma surpresa, será positiva, né? Vai vendo. Não é assim que o pessoal do mercado tem visto a situação. Rubens Ometo afirma que todos nós estamos ferrados. E volta a dizer aqui, ele é um cara que declarou, que doou, perdão, para o PT R$1 milhão. Né? Então o cara realmente é um grande apoiador do Lula, um grande apoiador do PT, e ou se arrependeu ou está tentando falar ali, dar um sinal, dar um recado para o seu amigo Lula, ele que é um grande doador, vai que ele tem moral para fazer isso, né? E talvez ele esteja apenas dando um recado para o Lula de que a vaca vai para o brejo muito rápido dessa forma. Então, ele participou aqui do evento do grupo Esfera Brasil na quinta-feira, em São Paulo. O Gabriel Galípolo estava presente, futuro presidente do Banco Central, meu xará, e faz parte lá da equipe do Banco Central, do Copom e tudo mais, já é um diretor do banco, e ele afirmou o seguinte, né, além de outros empresários presentes ali, olha só. Acho que a gente está numa situação muito difícil. Quando você é empresário e vê tudo o que está acontecendo, vê claramente uma política de partido de não reduzir gastos, no caso. Está muito fácil resolver, é só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta, mas eles não querem fazer. O que vai acontecer? Os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada não vão acontecer, porque um empresário que investir com essas taxas de juros vai quebrar. Então, até aqui, tudo é uma análise bastante racional do mercado, coisas que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive, tudo muito intuitivo, que certamente membros do governo Lula entendem dessa forma, só não querem fazer de fato para evitar os problemas políticos que podem acabar se decorrendo daí, né? E aí o Ometo continuou falando, desculpe o francês, estamos ferrados, porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. É uma pena. Então, olha só, né? E aí ele ainda provocou o Gabriel Galípolo, falou o seguinte, que ele é o motorista do carro, então ele pode brecar, acelerar, mas não pode virar a direção. E se você... imagina aqui, né, que a analogia, ele como presidente do Banco Central, ele pode acelerar ou pode frear, mas ele não pode virar a direção que o país está caminhando. Obviamente porque ele não é o governante, né? Então, aí eles estavam até trocando perguntas aqui, respostas e tudo mais, né? Falou o seguinte, que não, o Banco Central tem autonomia, o Gabriel Galípolo respondeu, tem o board ali e tudo mais, só que ele não muda a direção. Essa é a verdade, ele não governa o país, quem governa é o presidente da República, que não está afim de fazer nenhum tipo de corte, isso a gente sabe muito bem, né? E aí a grande pergunta que fica é que o Lula não vai fazer cortes, isso a gente sabia desde sempre, desde a campanha eleitoral, ele tinha deixado claro isso, inclusive, não sei de onde o mercado tirou que o Lula faria algo diferente do que ele fez em eras passadas, e aí a grande pergunta que fica é, por que esse senhor Rubens Ometo apoiou o PT? Apoiou o Lula nas eleições de 2022. Ele esperava algo diferente disso aqui? Não tem como. Eu sabia que seria exatamente o que está acontecendo. Não é surpresa nenhuma para mim, não é novidade. Você também sabia. É claro, todos nós sabíamos de algo que era evidente. Aonde que esse mercado financeiro, essa galera, os grandes CEOs, empresários, estavam com a cabeça quando ajudaram a eleger o Lula? Deram dinheiro, como é o caso dele aqui, financiaram campanhas, financiaram partidos, né, no caso, ele é um doador do PT, mas onde que eles estavam com a cabeça? O que que eles esperavam em matéria de governo a partir daí? Porque realmente não há novidade nenhuma, é um desgoverno total, que não sabe o que faz. O Haddad tem plena consciência de que o pacote de gastos apresentados é insuficiente, porque tudo que ele vinha sinalizando e prometendo não aconteceu. O que ele propôs para o Lula, sem dúvidas, foi muito mais do que o que foi aceito. Ele nunca vai assumir isso publicamente, é claro, mas ele saiu derrotado dessa história. Volto a dizer, as palavras do Haddad são mais para se convencer do que para convencer o mercado, até porque ninguém coloca credibilidade mais nesse indivíduo aqui. Está com o filme queimado dentro do governo, é claro, desde sempre, desde muito cedo pelo menos, está com o filme queimado agora com o mercado financeiro e todo mundo sabe que não há mais credibilidade e não há forma de confiar no atual governo. Aí o Haddad me vem com esse papo aqui ainda de voltar para as planilhas, de rever o pacote de gastos, meu amigo, aí a coisa desanda por completo, porque
é um atestado de incompetência, de incapacidade e de que o governo não faz a menor ideia de para onde está indo, o que fazer a partir desse cenário. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.